Beleza? Vamos nessa. São 5 da tarde. E eu estou completando a metade da semana trabalhada. Mas ainda tenho o que fazer. Hoje é dia de vender meus churrasquinhos. E espero que eu os venda. Tô precisando levantar um capitalzinho de novo. Tô aqui, tô fazendo um checklist, um check-in na minha cabeça aqui do que eu preciso, do que eu lembrei de fazer e tal. E vamos correr. Hoje o Pitoquinhos vai estar já deve estar nesse momento na minha cunhada. E eu vou buscá-lo depois do churrasco, depois da feirinha completada. Uma piadinha do Mauro aqui. Bastante coisa feita. O principal de tudo, folha de pagamento feita, entregue, calculada, conferida, relação bancária gerada, procedimento, não vou dizer concluído, porque no último dia do mês eu ainda tenho algumas coisas a fazer. Mas prazo cumprido. Acho que é o momento, né? O momento de bastante trabalho, bastante coisa, a gente não consegue parar para relaxar em outras coisas, né? Então eu tô bem, assim, eu acho que é a Copa que desde que eu me conheço por gente, é a Copa que eu tô mais distante, assim, acompanhando menos, desde que eu me interesso e gosto do assunto, isso desde os 13 anos de idade especificamente, na Copa de 82. Que isso, há 35 anos atrás, na tragédia do Sarriá, porque o brasileiro encara assim, né? Pro brasileiro, perder um jogo de Copa do Mundo é uma tragédia. E a tragédia do Sarriá é a despedida de uma das seleções cujo futebol mais encantava o mundo. Uma seleção que tinha... Todos eram craques, todos os reservas eram craques, todos eram. O futebol era um resgate, né? Era coisa de buscar o futebol da década de 70, né? Enfim.
Eu mesmo chorei, mas eu tinha 13 anos de idade. Eu estava influenciado já por uma tendência da Globo de influência mesmo. Luciano do Vale era o narrador da Rede Globo de televisão. E como eu estou ficando velho. Já fazem bons anos que Luciano do Vale faleceu. E Luciano do Vale era o narrador principal da Rede Globo de televisão. Não sei se ele chegou a trabalhar junto com o Galvão Bueno. O Galvão Bueno está há muitos anos também na TV Globo. E Galvão Bueno eu não discuto muito, né? Eu tenho até... eu esqueci de falar, né? A minha cunhada postou e eu também compartilhei esse assunto. Que assim, o Galvão não muda, o Galvão é ele será sempre ele. Há seus defensores. Vamos fazer o seguinte, eu compreendo, defendam-no por conta da sua amizade. Então as defesas que eu ouço, que eu fico quieto, são aquelas, o Galvão, ele é uma boa pessoa, ele é um cara correto, ele é um cara digno, ele é um bom amigo, ele é um companheirão, ok, eu vou acreditar e vou entender, eu não tenho obrigação de julgá-lo em 100% de suas atitudes. Apenas no que eu vejo, apenas no que é público, e no que eu vejo é o que todo mundo vê. Se quer por fofocas, eu me interesso. E aí tem uma desculpa que me incomoda, uma justificativa que o pessoal dá, que me incomoda no Galvão Bueno, que é a coisa, mas ele é um torcedor. Peraí, isso parece interpretação bíblica, né? Quando te interessa, você fala que ser torcedor é bom. Quando te interessa, você fala que ser torcedor é mal. Então, tá tudo no contexto, né? Vou explicar já por que eu tô falando isso. Porque ele aprontou mais uma já, logo no começo, logo no primeiro jogo. Eu sempre coloco isso, que o auge, né? O auge do que Galvão Bueno se mostrou no conceito negativo para mim, na parte pública dele, sempre foi vangloriar a malandragem no futebol. Em 2002 foi muito forte isso, de que ele encarnou esse espírito que tão prejudicial é ao brasileiro, esse espírito do levar vantagem em tudo, da lei de Gerson, e a questão da malandragem do futebol brasileiro. Rivaldo no jogo da Turquia, se eu não me engano, um jogo que estava duríssimo, acho que eu já falei sobre isso. E ele... Parece que havia sido marcado um pênalti incorreto, um pênalti inexistente, um pênalti... Não é que não foi... A falta existiu, mas parece que o pênalti foi fora da área, foi um pênalti no Luizão. Se eu não me engano, foi isso. E... Acorda, bro. E aí, com as reclamações dos jogadores turcos, um deles, incorretamente, tá? Chutou a bola assintosamente para o lado, e caído ali do lado do campo estava Rivaldo, acho que sendo atendido, alguma coisa assim. E o chute do cara, a bola pegou na perna, na coxa do Rivaldo. E o Rivaldo imediatamente levou a mão ao rosto e o juiz não viu o lance inteiro.
e o juiz entendeu que a bola pegou no rosto, enfim, e expulsou o jogador. E toda, o fato em si já é ruim, já é chato, já é todo errado, né? Mas o comentário é da infelicidade completa, né? O comentário do Galvão é a malandragem do povo brasileiro, do futebol brasileiro. E beleza, é isso e acabou. É assim, em 2002 eu tinha 33 anos, já tinha um relativo grau de maturidade, mas ainda muito menos valores do que hoje eu participo aqui, né, principalmente. E percebi isso e me incomodou isso, porque sempre me incomoda essa questão, essa preguiça brasileira que é ainda para alguns mais antigos tratada como malandragem, como uma qualidade. Isso está muito longe de qualidade, mas muito longe. E aí, claro, o mundo gira, a vida segue e nessa Copa, o primeiro jogo da Copa, se eu não me engano, da Rússia e Arábia Saudita, parece que o jogo foi 5-0. Não sei se foi esse jogo, se foi Portugal, não lembro qual. Enfim, o Galvão Bueno narrando o seu joguinho de boa lá. E parece que tinha um jogador de um dos times que sempre que percebia que estava impedido, ele nem ia na bola. Isso aconteceu 4, 5 vezes. E aí o Galvão solta a sua pérola máxima, daquelas de sempre, das boas, dizendo que, caramba, por que ele não corre em direção à bola? Vai que o juiz erra em uma delas. Ou seja, é a tradução literal, específica do conceito da malandragem. Levar vantagem fora da lei. Fora da lei. Ô dona, tá difícil aí controlar o carro? A questão é que, sim, certas árvores já nascem tortas e nem colocam que ele é uma árvore torta, um sujeito desonesto. Pode inclusive ser que seja um cara extremamente honesto na vida dele e tudo. É um milionário, ele é o ícone da narração esportiva brasileira. Ele é o cara mais bem sucedido nesse conceito. E ele é aquele cara exemplar. O padrão que ele apresenta é o padrão que o empregador dele quer. Mas não que esses valores sejam prioridade para a sua permanência, mas, enfim, num todo ele é um cara de bastante prestígio. Ai, bobinho, 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 eu sou bobinho, eu fecho o caminho pro motociclista. Aff, nossa, mano. Até que tá calmo aqui hoje, hein? Eu tô alguns minutinhos adiantados, poucos. 4 ou 5 minutinhos, mas de quarta-feira faz diferença, viu? Ainda vou tentar lembrar de passar no mercado para comprar uma farinha. O Ié já pôs aqui no WhatsApp qual é a farinha que eu tenho que comprar. Enfim, eita, não vou comprar nada não, tô sem. Passar no débito uma farinha é foda, né? Eu vou ver, vou dar uma olhada nisso. Tem alguma merreca na minha conta ainda. Agora, claro que ninguém está procurando um grande valor
Ninguém está querendo que o cara seja um Mahatma Gandhi, embora já falei bastante sobre isso, e qualquer dia eu pego de novo esse assunto. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, esses valores supérfluos aí de pessoas que existiram, não tem um valor tão grande assim quanto se pensa, tá? Tem várias características aí que o desqualificariam se houvesse interesse nisso. Mas um pouquinho de responsabilidade pelo que ele representa, tá? Pessoas como essa fazem com que certas pessoas que poderiam usar um futebol para se divertir não usem justamente por mais um motivo. Quer dizer, o futebol é um disseminador do que não presta. Já que até o narrador mais bem pago da televisão é um cara que dissemina valores tortos. Entendeu? Então ele tem responsabilidade. Eu posso falar minha merda. E evito falar aqui, tá? Sei pra quem eu falo, sei pra quem eu faço as minhas brincadeiras. Mas se eu fosse pago para falar, eu tenho que saber que a responsabilidade do que eu falo é minha. E eu tenho muita responsabilidade no que eu deixo escapar para o público. É minha obrigação responder por isso. Sim, senhor. Você não pode ser um completo torcedor, né? Cara, aí eu viro e falo, eu tô falando do Galvão Bueno, mas não falo do Neto, por exemplo? Caraca! Não falo do Neto, por exemplo, mas eu não considero o Neto nada, o Neto não é um valor. Eu me chateio, porque pessoas desse naipe, dessa mínima postura, e não estou colocando o valor pessoal dele, não. Estou colocando talento, estou colocando aptidão, estou colocando competência para fazer o que faz. Não tem nada. Ele não tem nada. Ele é só um torcedor que jogou muito bem num dos maiores clubes do Brasil. Ainda tá rolando a Casa Cor, né? Mas que é mais um que ganha para isso, e ganha bem para isso, hein? Mas enfim. O fato dos outros serem muito piores do que ele não exime, porque a representatividade dele é maior, vamos deixar isso muito claro, bem tranquilo para todo mundo entender. A representatividade dele é maior. Ele tem mais responsabilidade do que os outros. Tá bom? Passei quase metade do caminho falando do Galvão Bueno, né? É meio até covardia da minha parte, né? Prato cheio, né? Tá rolando ainda aquela conversa que eu falei sobre. Há 2 dias atrás comecei esse assunto falando sobre o Minha Culpa, né? Saco, fechou o farol, esse farol demora, velho. Sobre um vídeo que eu recebi de 3, 4 remetentes diferentes. Um vídeo de extremo mau gosto, onde brasileiros fazem meninas estrangeiras repetirem bordões feios. E falei sobre eu ter achado de mau gosto, mas não ter recriminado. Não tinha entendido, percebido a gravidade. E isso tá rolando porque isso viralizou, né? Virou. Hoje em dia, o cuidado que a gente tem que ter com as redes sociais é esse.
vira uma corrente instantânea, rápida de alcançar várias partes do mundo. E a repercussão continua, tá crescendo, assim. Logo na segunda eu já vi, né? Foi quando eu comecei a falar sobre isso aqui. Logo na segunda eu já vi algumas repercussões, um ou outro blogueiro falando sobre isso e tal. E esse assunto se avolumou, tomou uma dimensão maior. Bem maior do que se achava, do que os autores pensavam que achariam. E outros vídeos da mesma natureza foram rodando aí, né? Meio que embarcando nesse clima. Essa cara, você não tem. É mega vintage, né, essa bike aí. Não parece ter nem freio, mas ela deve ter o freio no pedal. Você não tem uma sinalização nessa bicicleta, nem externa, nem para você mesmo melhorar o seu alcance da visão, né? Enfim, tô na USP e tal, por aqui o pessoal até respeita um pouquinho mais. Pouquinha coisa a mais. Então isso foi criando o problema, porque começaram também a querer ir atrás. Quem é esse trouxa? Quem são esses trouxas? E foram encontrando, cara. E aí, de consequências chatas, uma ou outra pessoa foi identificada nas regiões em que moram e tudo. E chegando ao extremo, na minha opinião, exagerado, mas enfim, eu acho que é reação. Reação vem depois de uma ação. E aí você está sujeito à reação quando você desencadeia ela, né? Quando você inicia o processo, né? Você aperta o botão. Então, acabou no extremo de um dos caras foi reconhecido, era funcionário da Latam, uma empresa de aviação, e o cara foi demitido. A empresa informou que demitiu o fulano de tal por conta da atitude incorreta e tal. Há controvérsias e até algumas controvérsias minhas mesmas, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas o que eu falei, são reações. Tome cuidado. A questão e aí eu até fotografei a reportagem na tela do computador, mandei para os meus irmãos, e o Márcio começou a falar sobre isso. Primeiro ele falou que era mimimi, ele acha que é um exagero essa reação, porque isso acontece lá e tal, e que as meninas muitas vezes sabem, eles traduzem tal, alguns ficam meio chateados, mas vão e fazem a brincadeira também na língua deles, enfim, cara, tudo compreensível. Mas eu comecei a conversa assim: Márcio, tudo que tem a possibilidade de deixar alguém chateado não precisa ser feito. Agora, você fazer uma brincadeira quando 100% do que está envolvido você conhece,
é uma coisa. Por isso que é perigoso tirar do contexto uma brincadeira e uma piada. Mas não é o caso. Por quê? Porque esses gozadores brincalhões mandaram isso. Eles que começaram a viralização. Eles que não pensaram direito no que estavam fazendo. Eles que provocaram isso. E aí numa outra reportagem eu vi que um deles também identificado, empresário e tal, cara, você tá na Rússia curtindo a Copa, você tem dinheiro, tem nenhum pobrezinho aí, nenhum, tá? Você é a escala evolutiva mais poderosa nesse país aqui. Você tem condições de ir a uma Copa do Mundo, você tá, mano, você teve sucesso na vida. Ou herdou o sucesso, não tem importância. Não estou criticando a herança do sucesso, não. Do poder ou do dinheiro. Uma outra hora a gente fala sobre isso. Aí um deles é um empresário, tal. Aí reclamou, nossa cara, pegou uma proporção tão grande. Eu não sou não cometo violência contra a mulher. Eu tenho uma filha, eu respeito as mulheres. Cara, eu compreendo tudo isso que você está falando. Eu compreendo. Ele até coloca, me desculpe as mulheres que se sentiram ofendidas. Cara, quando você já pede uma desculpa dessa forma, você já está isentando que você cometeu um erro. Você está pedindo desculpas para alguém que se sentiu ofendido, porque você não ofendeu. Assuma a seguinte coisa, você ofendeu. Ah, eu não quis. Cara, não querer não tem a menor importância. O que você fez com os outros. Quem bate esquece, quem apanha não. Lembra disso? Então a sua atitude deve ser, se ela for honesta, no mínimo honesta, você deve pedir desculpas falando, me desculpem, eu fiz sem pensar e eu não sou assim, enfim. Depois disso você se explica. Depois disso você coloca com tranquilidade que você não é assim, que as pessoas à sua volta sabem que você é uma boa pessoa e beleza, eu até acredito mesmo em você. Não tenho motivos para não acreditar, embora você tenha sido profundamente infeliz numa brincadeira que você fez. Mas não se esqueça disso. Você fez. A reação disso não é de sua responsabilidade. Mas a sua responsabilidade é por ter começado o problema, ter criado o problema, ter praticado o problema, ter errado. É da sua responsabilidade o erro. Se for tomado um erro depois disso, alguém tomar uma atitude errada, ela continua sendo consequência do seu primeiro erro. Então você sempre terá maior responsabilidade sobre isso. E aí falando pro Márcio, o Márcio até falando, depois ele começou a concordar comigo assim, eu também não acho engraçado, eu acho uma brincadeira meio escrota, papapá, mas é isso, não é tão grave assim, beleza, eu entendo, eu posso até concordar com alguma parte dessa questão da gravidade ou não, mas só uma parte, uma brincadeira misógina, procure aí no Google, filho, uma brincadeira misógina, ela é uma brincadeira sexista. Ela só tem graça para um dos lados, o outro lado é uma vítima. Imagine que de alguma dessas pessoas cuja brincadeira ocorreu, uma delas se ofenda. Se ofendeu? Corre a possibilidade? Então para que fazer com alguém? Estou voltando no começo da conversa, mas não é isso que eu quero. Eu quero colocar que aí no decorrer da minha conversa com o Márcio, a gente foi desenvolvendo isso melhor, dando uma filosofadinha. Agora ele já acalmou, já consegue digitar, está curtindo, vai tomar umas hoje. Deve estar tomando. Lá já são quase 10 horas da noite, ou mais de 10 horas da noite. Ao final, eu coloquei dessa forma, falei, a brincadeira foi escrota, ele não teve realmente a intenção, só que por conta da brincadeira dele, ele deixou de ser só um escroto e acabou perdendo o emprego, se ferrou.
O Márcio colocou, é verdade, lamentável da parte dele. Ok. E aí eu fechei a discussão, a conversa, o assunto, dizendo dessa forma. Isto é especificamente um retrato bem, assim, bem real do que é o Brasil hoje, do que o povo brasileiro é. Lembra quando eu falei sobre essa questão da classe média, da importância da classe média e da classe média alta? Ela dita esses fatores. Você está lidando, essas pessoas são pessoas que estão lá na Rússia, têm grana, têm boa condição financeira. E são estudados, são esclarecidos. E esse é o problema. Se a parte esclarecida da sociedade, estudada, que teve oportunidade, ela não sabe pensar, ela não consegue imaginar a consequência dos seus atos, você quer esperar o quê da parte que não tem culpa disso, da parte desprivilegiada, ou que tem menos culpa nisso? Porque esses caras são os primeiros a falar que quem não tem é porque não se esforçou para ter. Aí ele é ele é uma das pessoas que faz parte da mínima parte de uma população sofrida, que tem condições de pegar as suas coisas e ir para a Copa. E aí ele mostra a cara dele desse jeito, mostra o grau de evolução. Cara, brincadeira boba. Eu fiz e muito. Quem sabe eu lá, na situação dele, descompromissado, estaria fazendo a mesma brincadeira? Não sei. Eu acredito que não, porque a minha reação específica com a primeira vez que eu vi o vídeo, já não foi. Eu olhei e fiz assim, coisa sem graça. Então, assim, mais uma das partes que a gente está aqui agora discutindo sobre rumos, sobre problemas, sobre os nossos problemas principalmente ideológicos, que são os piores, são os maiores, são os que geram os problemas no nosso dia a dia. As prioridades, a forma, o que a gente valoriza, o que a gente quer. Então tá lá o jovem riquinho, bem-sucedido, confortável, que olha uma menina bonita e sabe fazer uma brincadeira e a faz participar de uma brincadeira dizendo que a vagina dela, que a buceta dela é rosa. E pronto, cara, e pronto. É assim, é isso, é esse simplismo que a gente está vitimado. Eu não duvido da intenção. Eu não acho que houve alguma intenção de constranger, mas, cara, já é tempo, faz tempo, de se entender a consequência do que você fala. Sim, não é, é brincadeira. Cara, não é porque é brincadeira que pode fazer, que pode falar. Vamos brincar de... mano, eu falo merda e falo merda horrível, mas assim, eu tô entre 2, 3 pessoas num ambiente fechado, só essas 3 pessoas sabem que é escrotice gigantesca o que eu tô falando, o que eu tô fazendo. E pronto. E pronto. Isso aí é aquela velha máxima, ou mínima, né? Eu vou tentar ir lá no mercado, vai. É aquela velha questão. Não precisava ser por aqui, né? Aquela velha questão do limite do humor.
Muito cuidado, muito cuidado. Você pode se transformar num babaca ao falar sobre isso. E eu posso me transformar num babaca, ou continuar sendo, ou piorar a minha babaquice. Agora, eu coloco dessa forma mesmo. O contexto da brincadeira ele acaba, na minha opinião, no momento em que, não, você não vai ficar chatinho e tal. Cara, saiba a dose, senão não faça. Se você não sabe, não entendeu a dose, não faça. Uma inocente brincadeira de WhatsApp, para você mandar essa brincadeira para um amigo e isso se transformou, por exemplo, para um desses caras na demissão dele, para outro cara, toda uma comunidade lá onde ele mora em Minas Gerais falando dele. Umas meninas decepcionadas, nossa, eu não achava que ele era capaz de uma brincadeira tão boba, e assim por diante. E claro, e no meio disso tudo vai ter modinha, né? Tem modinha que vai pegar, neguinho que nem se ofende com isso, mas vai usar isso aí pra fazer a própria politiquinha, a própria modinha, e se sair bem com isso também, levar vantagem com isso também. Mas enfim, eu sei que a maioria das pessoas, principalmente quem mandou isso, não tá nem entendendo o tamanho do espalhafato que isso virou. Mas que sirva de alerta, que se pense melhor sobre isso. Vamos comprar farinha. Até mais. Só para terminar, o negócio ficou tão feio, a repercussão desta abobrinha que esses meninos foram fazer, que uma promotora russa quer fazer valer a lei. E aí se deram mal, né? Pegaram uma mulher aí que é defensora dos direitos da mulher e tal, que mais do que o normal se ofenderia com uma brincadeira tão boba como essa. Então, cara, assim, não vai rolar nada de muito grave para eles lá, eles vão ser presos, né? Até porque a sociedade russa é bastante machista. Bastante. Mas deixa uma imagem ruim de novo, né? De novo. E é isso, né? O que irrita é isso, né? É o fato de que quem tá deixando essa imagem ruim, normalmente, é a classe média alta. É o cara que foi lá, pagou 600 pau pra entrar num campo de futebol e assistir a estreia de uma Copa do Mundo no Brasil. É o cara que compra um pacote para rodar um país gigantesco para assistir a Copa do Mundo. Esses caras, tá? É que estão fazendo o feio. Aí você quer exigir alguma coisa um pouquinho mais um pouquinho mais sofisticada do pobre que tem menor influência positiva, menor esclarecimento. Ô velho, vamos parar de hipocrisia, tá? Um abraço, tchau.